Enquanto voltavam para casa, alguns dos participantes da busca decidiram fazer um desvio não planejado. O que começou como uma busca de rotina rapidamente se transformou em algo muito mais perturbador quando eles tropeçaram em uma peça crucial de evidência. Uma que ligava diretamente a cena a Jodi. A descoberta provocou um arrepio em todos, confirmando seus piores temores. Mais tarde, naquele mesmo dia, à medida que a busca se estendia mais profundamente pela floresta densa, os investigadores se depararam com uma visão tão horrível que destruiu qualquer esperança restante de encontrar Jodi com vida. Sob uma pilha descuidada de folhas, galhos e troncos, eles encontraram o corpo sem vida de Jodi, escondido como se em uma tentativa desesperada de ocultar a terrível verdade. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Esse crime real aconteceu com Jodi Sanderholm, que nasceu em 26 de setembro de 1987, na tranquila cidade de Arkansas City, Kansas, filha de seus amorosos pais, Brian e Cindy Sanderholm. Ela era a terceira filha da família, crescendo com seu irmão e irmã mais velhos, Jason e Jennifer. Desde muito jovem, Jodi demonstrava uma paixão pela dança, um interesse que moldaria grande parte de sua vida. No entanto, embora a dança tivesse um papel importante em sua rotina diária, ela também se dedicava intensamente aos estudos, demonstrando uma impressionante capacidade de equilibrar atividades acadêmicas e extracurriculares. Sua disciplina e inteligência valeram-lhe reconhecimento quando se formou como uma das 4 oradoras da turma. Durante seu tempo na Arkansas City High School, Jodi se destacou em diversas áreas. Era membro ativo da National Honor Society, Kansas State Scholar e Kansas Board of Regents Scholar, distinções que reconheciam seu desempenho acadêmico e dedicação. Seu trabalho excepcional em ciências lhe rendeu o prestigioso prêmio de Outstanding Physics Student of the Year, apresentado por um renomado educador, David Steinemitzy. Além de suas conquistas acadêmicas, Jodi era profundamente envolvida com a dança. Passou 4 anos como membro dedicada do time de dança da Ark City High School, servindo como capitã por 2 deles. Seu talento e liderança lhe garantiram um cargo de instrutora na Ark City Dance, além de atuar como instrutora na Universal Dance Association. Sua dedicação à dança continuou após o ensino médio, quando ingressou na Cowley College para estudar pré-farmácia. Mesmo com uma agenda acadêmica exigente, ela ainda encontrava tempo para se apresentar como membro da Cowley Tigerette Dance Line, provando mais uma vez sua ética de trabalho incansável e amor pela arte. Em 2007, Arkansas City era uma comunidade relativamente pequena, com cerca de 12 mil habitantes. Como muitos pais da região, Brian e Cindy acreditavam que haviam escolhido um lugar seguro e pacífico para criar seus filhos. Na manhã de 5 de janeiro de 2007, Jodi seguiu sua rotina habitual, dirigindo seu Dodge Stratus até a Cowley College para um ensaio de dança programado. A prática estava marcada para terminar às 10 horas e 45 minutos, e depois disso ela planejava voltar para casa. No entanto, conforme as horas passaram, algo estranho aconteceu. Jodi tornou-se inacessível. Sua mãe, Cindy, tentou ligar várias vezes para o celular da filha, mas não obteve resposta. Isso era completamente fora do comum para Jodi, que sempre fazia questão de manter contato com sua família. Mesmo quando não podia atender imediatamente, ela retornava às ligações assim que possível. Uma inquietação crescente tomou conta de Cindy. Ela decidiu sair mais cedo do trabalho e ir para casa verificar se Jodi havia chegado bem. Ao chegar, sua preocupação se transformou em puro medo. O carro de Jodi não estava lá, embora ela já devesse ter voltado. Dentro da casa, o cenário ficou ainda mais alarmante. Jodi tinha uma rotina. Ao voltar dos ensaios, ela sempre tomava banho e colocava o uniforme para lavar. No entanto, o chuveiro estava completamente seco, e o uniforme de dança não estava em lugar nenhum, nem no cesto de roupas sujas onde normalmente o deixava.
Ficou claro que ela nunca havia voltado para casa após o ensaio. Desesperada por respostas, Cindy entrou em contato com o pai de Jodie, Brian, e sua irmã mais velha, Jennifer. O tom de sua voz deixava clara a angústia enquanto explicava que Jodie não atendia ligações nem mensagens. Uma sensação imediata de desconforto tomou conta de Brian e Jennifer, pois nenhum dos dois havia falado com ela naquele dia. Algo completamente incomum. Ao meio-dia, a inquietação se transformou em preocupação total. Jodie havia perdido um compromisso importante, um que ela havia mencionado dias antes com entusiasmo. Faltar a ele não era típico dela. Alarmados, Cindy e Brian começaram a ligar para os amigos de Jodie, na esperança de que alguém pudesse fornecer alguma pista. No entanto, ligação após ligação resultava no mesmo fim. Ninguém havia visto ou ouvido falar de Jodie desde aquela manhã. A última visão confirmada de Jodie a colocava saindo do campus da faculdade após o ensaio matinal. Esse único detalhe apenas aumentou o medo crescente. Será que ela havia sido levada? Algo teria acontecido no trajeto até sua casa? Conforme as horas passavam sem sinal de Jodie, o desespero tomou conta de seus entes queridos. A noite chegou, trazendo consigo uma sensação insuportável de angústia. Jodie deveria estar no jogo de basquete da Cowley College naquela noite. Ela não apenas fazia parte da equipe de dança, como tinha coreografado a da apresentação daquela noite. Faltar à apresentação era impensável, mas conforme o jogo começou e a equipe se posicionou na quadra, a ausência de Jodie pairava como uma sombra sobre o evento. Por volta das 18 horas, a gravidade da situação tornou-se inegável. Cindy e Brian, dominados pelo medo e pela incerteza, decidiram reportar o desaparecimento da filha. Foram imediatamente à delegacia local, suas mentes inundadas por todos os cenários possíveis. A resposta das autoridades foi rápida. Policiais do departamento do xerife distribuíram panfletos com a imagem e descrição física de Jodie, espalhando-os pelo campus, comércios locais e espaços públicos. Os investigadores começaram a reconstruir seus últimos passos e a interrogar pessoas próximas a ela. Um dos primeiros contatos foi com Colby Wilson, o namorado de longa data de Jodie. Eles estavam juntos desde o ensino médio, e ele continuava sendo uma parte central de sua vida. Se alguém soubesse de algo, seria ele. Quando os policiais o contataram, Colby parecia genuinamente abalado. Explicou que estava no Texas há alguns dias visitando seu irmão. Os investigadores verificaram o álibi imediatamente, confirmando que Colby não estava em Arkansas City no momento do desaparecimento de Jodie. Ele foi rapidamente descartado como suspeito. Em 7 de janeiro, a busca por Jodie Sanderholm intensificou-se quando equipes especializadas em rastreamento de atividade humana em terreno acidentado iniciaram sua meticulosa varredura pela densa e vasta Cal Wildlife Area. O esforço rendeu as primeiras descobertas cruciais: pegadas de sapato que correspondiam ao solado distintivo de Justin Thurber, juntamente com várias pegadas menores que poderiam pertencer a Jodie. Os investigadores documentaram cuidadosamente as impressões, traçando seus movimentos pelo mato fechado e em direção à margem da água. No entanto, à medida que a escuridão se instalava, os buscadores não tiveram escolha a não ser adiar a investigação até a manhã seguinte. A caminho de casa, alguns dos buscadores decidiram fazer uma parada improvisada no Cowley County State Fishing Lake, motivados pelo conhecimento de que Justin Thurber havia sido resgatado encharcado quando seu pai o pegou. O instinto deles se mostrou correto. Na luz que minguava, encontraram um conjunto de marcas de pneus enlameadas conduzindo em direção à beira da água, acompanhadas por numerosas pegadas enlameadas espalhadas próximo a um banheiro químico público. Cada pegada contava uma história, uma sequência de eventos a ser desvendada. A busca tomou um rumo arrepiante quando descobriram evidências que ligavam diretamente o local a Jodie. Correspondência endereçada aos seus pais havia sido descartada dentro do banheiro químico. Uma eliminação deliberada e sinistra de pertences pessoais. Outra cabine continha um par de sapatos de dança, delicados
e inconfundivelmente pertencentes a Jodi, um indicativo dilacerante de que ela estivera naquele local. Um único chinelo, aparentemente fora de lugar, jazia por perto. Os investigadores descobriram provas ainda mais incriminadoras nas imediações. Entre os itens recuperados estavam um par de shorts de moletom cortados, uma carteira contendo a carteira de motorista e o cartão de seguridade social de Jodi Sanderholm, seu colante preto característico, um casaco da equipe de dança Tigerette com seu nome bordado, um tapete de carro e uma almofada de banco de automóvel. A análise forense confirmou mais tarde que as impressões no chinelo encontrado no lago correspondiam às encontradas na Cal Wildlife Area. Nos 2 dias seguintes, os esforços de busca concentraram-se ao redor do lago e da área de vida selvagem, e a cada momento que passava se desenrolava uma realidade sombria. Em 9 de janeiro, especialistas em sonar trazidos para escanear o fundo do lago fizeram uma descoberta devastadora. O carro de Jodi jazia submerso sob a água, oculto por mais de 3 dias. Naquele mesmo dia, quando a busca se expandiu para partes mais profundas da área arborizada, os investigadores se depararam com uma visão horrenda que extinguiu qualquer esperança remanescente de que Jodi pudesse retornar em segurança. Sob uma pilha desordenada de folhas, troncos e galhos, encontraram o corpo sem vida e nu de Jodi. As evidências que ligavam Justin Thurber tanto ao carro quanto aos restos de Jodi eram inegáveis. Embora os investigadores inicialmente temessem que os danos causados pela água ao interior do veículo pudessem eliminar provas cruciais, os peritos forenses passaram incontáveis horas vasculhando meticulosamente cada centímetro do veículo submerso. A persistência deu resultado. Um único fio de cabelo curto foi encontrado dentro do carro. Terry Melton, diretor do Laboratório de Testes de DNA Forense, realizou um teste de DNA mitocondrial no fio de cabelo recuperado do banco do motorista. Os resultados confirmaram o que os detetives já suspeitavam. Era uma correspondência quase certa com Justin Thurber. Evidências adicionais de DNA selaram seu destino. Bárbara Leal, funcionária de um laboratório forense privado, testou amostras biológicas recuperadas do bíceps direito e do peito de Jodi. Os resultados mostraram que, enquanto 99% da população poderia ser excluída como correspondência, Justin Thurber não pôde ser excluído. As descobertas eram condenatórias, mas a prova tecnológica não foi a única peça do quebra-cabeça. Registros de torres de celular colocavam Justin e Jodi nos mesmos locais ao mesmo tempo no dia do desaparecimento. Lori Legleiter, melhor amiga de Jodi, disse à polícia que havia visto Justin no estacionamento da Cowley College na manhã em que Jodi desapareceu. Quando as autoridades revisaram as imagens de segurança da administração da faculdade, o relato dela foi confirmado. As filmagens revelaram uma sequência arrepiante. O Cadillac azul claro de Justin estava estacionado no lote enquanto o ensaio de dança acontecia. Assim que Jodi saiu, Justin a seguiu. Os investigadores então montaram o que acreditavam ter acontecido em seguida. A presença da correspondência de Jodi no lago sugeria que Thurber a havia seguido até a casa dela. Quando ela saiu do carro para recolher o correio da caixa da família, ele provavelmente a emboscou. Uma pegada idêntica ao solado dos tênis de Thurber foi encontrada ao lado da caixa de correio do Sanderholm, fornecendo prova irrefutável de que ele estivera lá. A partir daquele momento, Jodi esteve à sua mercê. Seus últimos movimentos, embora reconstruídos por evidências forenses, pintavam um quadro horrível. Como descoberto anteriormente, pegadas tanto de Justin quanto de Jodi foram encontradas na Cal Wildlife Area. O padrão inquietante das trilhas revelou tudo. A princípio, os 2 conjuntos de pegadas caminharam lado a lado, mas abruptamente as pegadas menores de Jodi desapareceram. As impressões indicavam que naquele ponto, Thurber a havia erguido do chão e carregado para dentro da mata. As pegadas dele foram posteriormente encontradas exatamente no local onde o corpo havia sido descartado. As inconsistências no álibi de Justin Thurber consolidaram ainda mais sua culpa. Ele havia alegado que, no dia do desaparecimento de Jodi, estava com 3 conhecidos,
dirigindo pelo interior próximo a Cedar Valley. Entretanto, quando as autoridades questionaram esses indivíduos, eles negaram categoricamente ter estado com ele. Não o haviam visto naquele dia. Isso significava que toda a tal história de Justin sobre ter quedado um carro preso e caminhado 30 milhas nada mais era do que uma elaboração fabricada. As evidências crescentes contra Justin Thurber eram esmagadoras. De análises forenses de DNA a filmagens de segurança, registros de torres de celular e álibis contraditórios, a polícia havia construído um caso à prova de falhas. O que começou como uma busca desesperada por uma mulher desaparecida transformou-se em prova incontestável de um predador à espreita à vista de todos. As paredes cerraram-se em torno de Justin Thurber, e a lei estava pronta para trazê-lo à justiça. Os 3 oficiais transportaram Justin Thurber até Cedar Valley, onde ele afirmara ter estado quando seu carro teria ficado preso. Contudo, ao chegar, Justin não foi capaz de identificar o local exato onde alegara ter tido problemas, nem conseguiu fornecer detalhes plausíveis que sustentassem sua história. Sua incapacidade de localizar a área aprofundou ainda mais as suspeitas das autoridades. De volta à delegacia, Justin, numa tentativa de parecer cooperativo, se ofereceu para fazer um teste de polígrafo. Também fez um pedido especial para que seu parente, Chad Monroe, um agente do Cowley County Sheriff's Office, estivesse presente durante o interrogatório. Apesar de sua disposição em submeter-se ao teste, as provas físicas e circunstanciais acumuladas já eram mais do que suficientes para indiciá-lo. Em julgamento, Justin Thurber negou veementemente qualquer envolvimento no assassinato de Jodi Sanderholm. No entanto, suas repetidas afirmações de inocência pouco influenciaram o processo judicial. O juiz, reconhecendo a gravidade do crime, fixou sua fiança em um valor assombroso de $1 milhão. Os advogados de defesa de Justin trabalharam freneticamente para apresentar um caso de incapacidade mental, alegando que ele era incapaz de enfrentar o julgamento. Tentaram retratar Justin como alguém com severas limitações cognitivas. Contudo, essas alegações foram rapidamente desmontadas quando evidências foram apresentadas mostrando que Justin havia concluído o ensino médio com sucesso e que havia frequentado a faculdade por um período. O juiz decidiu que a defesa não havia provado esta alegação de incompetência mental, permitindo que o julgamento prosseguisse. O médico legista que realizou a autópsia de Jodi prestou um testemunho arrepiante durante o julgamento. Descreveu em detalhes gráficos o estado do corpo dela, relatando como seu rosto e torso estavam cobertos por hematomas e escoriações, indicadores claros de uma luta violenta. Havia marcas inequívocas de ligadura ao redor do pescoço, levando à determinação oficial de que a causa da morte foi estrangulamento. O examinador afirmou sem hesitação que não havia dúvida de que as últimas horas de Jodi foram marcadas por dor e sofrimento inimagináveis. A brutalidade do crime deixou o tribunal em atordoamento. Durante o julgamento, vítimas adicionais compareceram para testemunhar contra Justin Thurber. Além de sua ex-namorada, 6 outras mulheres subiram ao banco das testemunhas, cada uma reconstituindo encontros perturbadores com ele. Uma mulher, ex-colega de trabalho, revelou que Thurber a havia perseguido implacavelmente. Em uma ocasião, ela ficou tão aterrorizada que ligou para a polícia e solicitou que um oficial a escoltasse até o carro após o expediente. Lembrou-se de ter encontrado uma única rosa colocada sob o limpador do para-brisa, acompanhada de uma nota arrepiante expressando a obsessão dele e o desejo de conhecê-la melhor. A promotoria também apresentou testemunhos oculares convincentes sobre o paradeiro de Jodi em 5 de janeiro de 2007. Carrie Morris, amiga próxima de Jodi, recordou um avistamento assombroso. Enquanto seus veículos passavam um pelo outro em Arkansas City pouco depois do meio-dia, Carrie notou Jodi sentada no banco do passageiro do próprio carro. O homem que dirigia parecia grande e desconhecido. Preocupada, ela ligou imediatamente para o celular de Jodi, mas a chamada não teve resposta. Relatos adicionais colocaram o carro de Jodi em uma estrada de terra isolada ao sul de Arkansas City por volta das 15 horas. 2 mulheres separadas relataram ter visto um veículo semelhante ao dela.
e uma delas identificou positivamente o motorista como sendo Justin Turber. Esse testemunho, combinado com as evidências forenses, pintou um quadro devastador do que havia acontecido. Em 17 de fevereiro de 2009, após deliberações, o júri chegou a um veredicto unânime. Justin Turber foi considerado culpado de todas as acusações e o júri recomendou a pena de morte. Diante da realidade de seu destino, Justin fez uma última tentativa para salvar-se. Seus advogados negociaram com a promotoria uma proposta. Justin se declararia culpado em troca de prisão perpétua, evitando assim a execução. Contudo, a família de Jody se opôs veementemente a tal acordo, recusando qualquer concessão. O juiz acatou a recomendação do júri, condenando Justin Turber à pena de morte por injeção letal em março de 2009. Apesar da sentença firme, Justin Turber e sua equipe jurídica iniciaram um processo incansável de apelações. Seus advogados buscaram repetidamente reverter a pena, citando a suposta incompetência mental de Justin. Em 2018, os esforços ganharam impulso quando a Suprema Corte do Kansas adiou sua execução. A decisão foi influenciada por um entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou inconstitucional executar indivíduos com até mesmo deficiências de desenvolvimento leves. Todavia, essa decisão enfrentou forte resistência por parte da família Sunderholm. Eles sustentavam que uma audiência de competência já havia sido realizada durante o julgamento original, na qual Justin fora considerado plenamente capaz de entender a gravidade de seus atos. A mãe de Jody, Cindy Sunderholm, compareceu a audiências no tribunal anos após a trágica morte da filha, determinada a ver a justiça ser cumprida. Em uma declaração dilacerante, ela revelou que, mesmo na prisão, Justin continuava com um comportamento perturbador. Ele escrevia cartas para outras jovens, tentando iniciar contato apesar de estar encarcerado pelo assassinato brutal de Jody. "Isso é doente, é simplesmente doente", disse Cindy em uma entrevista. "Isso mostra que ele é competente o bastante para alcançar pessoas e escrever cartas." Atualmente, com 39 anos, Justin Turber permanece cumprindo sua pena na unidade de segurança máxima, El Dorado Correctional Facility, no condado de Butler, Kansas. Talvez a maior tragédia de todas tenha sido que Cindy Sunderholm, mãe de Jody, nunca tenha testemunhado a justiça que tanto buscava. Em 2 de dezembro de 2022, Cindy faleceu aos 63 anos. Após anos de sofrimento, ela deixou este mundo sem jamais ver a punição justa que esperava fosse imposta a Justin Turber. No entanto, o dia seguinte, 6 de janeiro, trouxe uma grande reviravolta no caso. Lori Leglighter, melhor amiga de Jody e colega de dança, apresentou informações perturbadoras. Lori e Jody eram inseparáveis desde o ensino médio, unidas por seu amor mútuo pela dança. Ambas escolheram frequentar a Cowley College, o que fortaleceu ainda mais o vínculo. Mas agora, com Jody desaparecida, Lori lembrou-se de um episódio inquietante que havia ocorrido dias antes. Algo que parecia insignificante na época, mas que agora lhe causava arrepios. Na noite de 2 de janeiro, Lori havia terminado seu turno no restaurante Sirloin Stockade, em Arkansas City, por volta das 22 horas. Ao sair para o frio da noite, ela notou algo estranho. Um carro azul claro circulando pelo estacionamento. Uma vez, 2, 3 vezes. As repetidas voltas pareceram estranhas, mas ela ignorou, pensando que talvez fosse alguém perdido. No entanto, à luz do desaparecimento de Jody, aquela lembrança agora parecia ameaçadora. A caminho de casa naquela noite, Lori não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo seguida. Olhou pelo retrovisor e viu o mesmo carro azul claro mantendo uma distância constante. No início, tentou se convencer de que era coincidência. Mas conforme fez várias curvas, percebeu que o veículo reproduzia exatamente seus movimentos. "Eu senti que algo estranho estava acontecendo", Lori mais tarde contou aos detetives. "Era muito deliberado. Não era apenas alguém indo na mesma direção. Eles estavam me seguindo."
Para testar sua suspeita, Lori mudou intencionalmente de rota, fazendo curvas bruscas em ruas desconhecidas. Seu coração acelerou quando percebeu que o carro ainda estava atrás dela, implacável. O pânico tomou conta. Quem quer que estivesse naquele carro não estava apenas passando, estava caçando. Pensando rápido, Lori tomou uma decisão instantânea. Dirigiu até a delegacia local, torcendo para que a presença da polícia afastasse seu perseguidor. Ela entrou no estacionamento e parou o carro, observando o retrovisor com o coração disparado. Por alguns segundos angustiantes, nada aconteceu. Então, sentiu alívio ao ver o carro azul desaparecer na escuridão. Respirou fundo, tentando se convencer de que estava exagerando. Mais calma, Lori ligou o carro novamente e seguiu para casa. Mas ao começar a relaxar, o terror retornou. O veículo azul claro reapareceu em seu espelho, como um fantasma. O choque foi imediato. Quem a seguia não havia desistido. O medo tomou conta dela. Em vez de ir direto para casa, Lori fez uma curva brusca e voltou para a delegacia, estacionando novamente, com o coração batendo acelerado. Pensou em entrar, mas acabou desistindo, convencendo-se de que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto de alguém conhecido. No entanto, no fundo, ela sabia que havia algo muito mais sinistro acontecendo. Na sexta-feira, 5 de janeiro, a equipe de dança Tigerette realizava um ensaio na Cowley College. Lori e Jodie chegaram praticamente ao mesmo tempo e estacionaram próximas uma da outra. Ao sair do carro, Lori sentiu um arrepio. Lá estava novamente o carro azul claro. Dessa vez, ela viu claramente o homem ao volante. Justin Thurber, um residente local de 23 anos. Embora nunca tivesse falado com ele, ela o reconhecia de vista. Era frequentemente visto pela cidade, sempre com o irmão mais velho e amigos. A visão dele a observando de dentro do carro lhe causou um calafrio, mas ela manteve suas preocupações em silêncio. Naquela tarde, Jodie e Lori saíram do ensaio juntas, combinando de se encontrar mais tarde. No entanto, conforme as horas passaram, Jodie nunca apareceu. Lori começou a ligar, mas o telefone de Jodie permanecia sem resposta. A inquietação que sentira mais cedo transformou-se em pavor absoluto. Nas horas seguintes, várias colegas da equipe de dança revelaram um detalhe perturbador. Justin Thurber havia sido visto diversas vezes perto do estacionamento da faculdade na última semana. Ele nunca falava com ninguém, nunca interagia, apenas observava de dentro de seu carro. À medida que a busca por Jodie se intensificava nas primeiras 24 horas de seu desaparecimento, a polícia vasculhou toda a cidade de Arkansas City, mas não encontrou sinal algum de seu carro. Cercada por campos, áreas arborizadas e o rio Arkansas, a cidade oferecia muitos locais para esconder evidências. Por isso, os agentes ampliaram a busca, inclusive utilizando um avião de asa fixa para sobrevoar a região, na esperança de localizar o Dodge Stratus desaparecido de Jodie. Enquanto uma pessoa poderia ser escondida, um carro era muito mais difícil de ocultar. A investigação tomou um rumo decisivo quando a polícia rastreou o último sinal registrado do celular de Jodie. O aparelho havia emitido um sinal de uma torre próxima à Cal Wildlife Area, uma vasta extensão de floresta densa e terrenos abertos ao longo do rio. A localização era remota, o que a tornava um local ideal para esconder algo, ou alguém. A área foi rapidamente designada como o foco principal das buscas. Nesse ponto, todas as atenções se voltaram para uma pessoa: Justin Thurber. Com vários testemunhos o colocando perto de Jodie nos dias que antecederam seu desaparecimento, ele se tornou o principal suspeito. Mas o interesse das autoridades em Thurber ia além de seu comportamento recente. Ele tinha um longo histórico de problemas com a justiça. Apesar de sua pouca idade, Thurber não era estranho ao sistema judicial. 3 anos antes, em 2004, ele havia sido preso e acusado de posse ilegal de substâncias controladas. Embora tenha recebido uma pena suspensa e sido liberado, não demorou para se meter em novos problemas. 3 meses depois,
foi flagrado cometendo furto, violando assim sua liberdade condicional. Seu histórico criminal continuou a crescer. Em outubro de 2005, ele enfrentou acusações de conduta desordeira, e em janeiro de 2006, foi novamente preso por furto e outro delito relacionado a drogas. Suas reincidências pintavam um retrato preocupante. E agora, em 2007, ele havia passado de criminoso comum a suspeito sério no desaparecimento de Jodie Sanderholm. Os investigadores sabiam que, se não agissem rápido, talvez nunca encontrassem Jodie. Ou pior, poderia já ser tarde demais. No dia 31 de dezembro de 2006, apenas 6 dias antes do desaparecimento de Jodie, Justin Thurber voltou a se envolver com a polícia. Naquele dia, foi preso por furto, um incidente que, em retrospecto, parecia quase insignificante diante do que estava por vir. No entanto, em vez de enfrentar consequências sérias, Thurber conseguiu pagar uma fiança de $3.000 e foi libertado a tempo de celebrar o Ano Novo como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, 1º de janeiro, ele elevou ainda mais seu comportamento imprudente, fingindo ser um policial e perturbando a ordem pública. Quando os verdadeiros agentes chegaram para detê-lo, ele fingiu dor no peito e acabou sendo levado ao hospital em vez de ser encarcerado. Curiosamente, mesmo após receber alta, nenhuma medida imediata foi tomada para prendê-lo novamente. A razão para essa aparente leniência policial nunca ficou clara. Alguns especularam que um parente seu, que trabalhava no departamento de polícia do condado de Cowley, poderia ter desempenhado algum papel em mantê-lo fora de problemas, embora isso nunca tenha sido comprovado. Então chegou o dia 6 de janeiro. Um policial em patrulha de rotina avistou o carro de Justin Thurber, um Cadillac azul claro, estacionado em frente à casa dos pais dele. Aproveitando a oportunidade, o oficial decidiu falar com Justin. O pai de Thurber atendeu a porta e convidou o policial para entrar. Quando questionado sobre seu paradeiro no dia 5 de janeiro, o dia do desaparecimento de Jodie, Justin deu uma explicação confusa e pouco convincente. Ele afirmou que havia dirigido até Winfield, uma cidade a cerca de 21 quilômetros de Arkansas City, logo pela manhã. Lá teria se encontrado com um amigo e 2 pessoas conhecidas desse amigo, a quem mal conhecia. Segundo ele, os 4 saíram dirigindo pelo interior, em um carro que pertencia a um dos conhecidos. De acordo com o relato de Thurber, o passeio sem rumo terminou mal quando o veículo ficou preso em uma estrada de terra próxima a Cedar Valley, uma área remota a cerca de 48 quilômetros de Arkansas City. Sem outra opção, ele disse ter seguido a pé de volta à cidade. Depois de caminhar por 6 horas, exausto e encharcado, teria ligado para o pai, que foi buscá-lo perto do Cali State Fishing Lake. O pai confirmou essa versão, dizendo à polícia que realmente havia buscado Justin coberto de lama e molhado. Porém, havia várias inconsistências na história. Quando perguntado sobre seu próprio carro, que ele alegava ter deixado em Winfield, Justin afirmou que os amigos o haviam devolvido por ele. Uma explicação que levantou mais dúvidas do que esclareceu. Mesmo assim, naquele momento não havia provas concretas ligando Thurber ao desaparecimento de Jodie, e o policial não pôde detê-lo. Mais tarde naquela noite, os investigadores voltaram sua atenção para Alexis Schwartzel, ex-namorada de Justin Thurber. Ela havia terminado recentemente um relacionamento conturbado de 3 anos com ele, e o que contou à polícia aumentou ainda mais as suspeitas. Alexis revelou que, durante o namoro, Justin frequentemente a levava para a Cal Wildlife Area, ao sudeste de Arkansas City. Ela chegou a identificar locais específicos que haviam visitado, pontos isolados e sombrios que ela sempre achou assustadores. Quando os detetives a informaram que investigavam o desaparecimento de Jodie Sanderholm, o rosto de Alexis empalideceu e suas mãos começaram a tremer ao perceber a gravidade da situação. Foi então que ela fez uma revelação perturbadora. Justin era obcecado por Jodie há anos. Segundo Alexis, Thurber admitiu ter observado Jodie desde os 13 anos de idade. Ele a espionava enquanto ela nadava em sua piscina, um intruso invisível à margem de seu espaço seguro. Em algumas ocasiões, ficava do lado de fora da janela do quarto dela,
esperando que ela trocasse de roupa. Essa confissão arrepiante retratava Thurber como um perseguidor obsessivo, fixado em Jodie por quase uma década, com um comportamento predatório que crescia a cada ano. Quanto mais Alexis falava, mais sombria se tornava a imagem de Justin Thurber. Ela descreveu como seu comportamento se tornara cada vez mais errático e abusivo. Ele apresentava tendências violentas, frequentemente obtendo prazer em enforcá-la, até quase fazê-la perder a consciência durante a intimidade. Não se tratava apenas de controle. Ele se alimentava do medo que provocava.